Favela é o nome dado aos conjuntos habitacionais populares e de elevada densidade demográfica que fazem parte de grandes cidades. Elas são formadas pela parte mais pobre da população e compostas por casas construídas de forma informal em morros ou terrenos irregulares e de elevado risco nas áreas mais afastadas dos grandes centros comerciais, onde o acesso aos serviços e o saneamento são precários. As favelas são consideradas como uma consequência da má distribuição de renda e do déficit habitacional no país. Mas afinal, quando e como as favelas se formaram no Brasil? As favelas tiveram origem no Brasil na cidade do Rio de Janeiro em meados do século XIX. Mudanças sociais desencadeadas por fenômenos como o declínio da produção cafeeira no Vale do Paraíba, a abolição da escravidão e o desenvolvimento que se deu nos campos pelas máquinas agrícolas, deixando muitos camponeses desempregados. Também, o início do desenvolvimento de indústrias no país trouxeram muitos ex-escravos e europeus, principalmente portugueses, para a até então capital do país. Esse grande crescimento de pessoas inchou sua área central, que tradicionalmente concentrava muitos cortiços. Então, o prefeito do Rio de Janeiro dessa época, Cândido Barata Ribeiro, iniciou uma perseguição a esse tipo de moradia, o que culminou em 1893 na demolição do cortiço Cabeça de Porco, um dos maiores e mais conhecidos da região. Todo esse processo desalojou cerca de 2.000 pessoas e um grupo de ex-moradores do cortiço conseguiu permissão para construir suas casas no Morro da Providência, e outro grupo de soldados que lutaram contra a revolta armada recebeu a permissão para construir seus lares sobre o Morro do Santo Antônio, dando início aos primeiros aglomerados que hoje em dia são chamados de favela. Mas afinal, por que a favela chama favela? Em 1897, cerca de 20.000 soldados que haviam retornado para o Rio de Janeiro após a Guerra dos Canudos começaram a morar no Morro da Providência. Durante o conflito dos Canudos, que ocorreu na província oriental da Bahia, a troca governista havia se alojado na região próxima a um morro chamado Favela, que era conhecido assim, pois nesse morro havia muitas árvores faveleiras, que causam irritação em contato com a pele humana. Por ter abrigado então pessoas que haviam lutado no conflito, o Morro da Providência recebeu o apelido de Morro da Favela. O nome se popularizou a partir da década de 1920 e assim permaneceu até o que conhecemos hoje. A favela da Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, destaca-se por ser uma das maiores favelas do país, contando com cerca de 70.000 habitantes, segundo dados do IBGE. Segundo o censo das favelas realizado pelo governo fluminense, teria cerca de 100.000 habitantes. A proximidade com os bairros da Gávea e São Conrado destaca um profundo contraste urbano e desigual na região. Seu índice de desenvolvimento humano no ano de 2000 era de 0,73. O 120º colocado entre 126 regiões analisadas no município do Rio de Janeiro. Mas como surgiu esse nome? No início do século XX, o local onde hoje é a Rocinha era coberto por uma vasta e densa floresta, que se estendia entre o Morro Dois Irmãos e o Morro Cochrane. No início de 1900, já havia a Estrada da Gávea, principal rua do bairro que chegava até as terras de Conrado Niemeyer, engenheiro e político brasileiro. O tempo passou e quando chegou em 1930, pessoas que transitavam pela Estrada da Gávea em direção às terras de Conrado começaram a se fixar na área de uma antiga fazenda que ficava no meio do caminho, a Quebra-Cangalha. Com a ocupação irregular da Quebra-Cangalha, o terreno foi dividido em pequenos lotes. Passaram a pertencer à Companhia Cristo Redentor, à Companhia Castro Guidão, à empresa Bairro Barcelos e à Companhia Francesa Laboriot. Os moradores que ali se instalaram começaram a cultivar hortaliças e as vendiam no Largo das Três Vendas, onde hoje é a Praça Santos Dumont, na Gávea. E quando os clientes perguntavam a origem dos alimentos, os comerciantes mencionavam as rocinhas, alusão do local onde moravam e plantavam, e assim surgiu o nome da comunidade. Localizado no distrito de Sacomã, na zona sul da cidade de São Paulo, composta por 14 glebas,
possui aproximadamente 200 mil habitantes em uma área de quase 1 milhão de metros quadrados e se destaca por ser a maior favela de São Paulo. Seus limites são a Avenida Juntas Provisórias e se estende até a divisa de São Caetano do Sul. O transporte público não entra em algumas ruas da favela, pois são muito estreitas. Então, os moradores se deslocam até as vias principais, como a Estrada da Lágrima, Avenida Almirante de la Mare, Rua Coronel Silva Castro e Rua Cônego Xavier, onde fica o conhecido Hospital Público do Heliópolis. E são nessas ruas também que se encontram os pontos de ônibus. Em 2006, a favela adquiriu um estatuto de bairro, sendo rebatizado como Cidade Nova Heliópolis. A área do bairro foi adquirida em 1942 pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. O instituto tinha a intenção de construir na área casas para a moradia de seus associados. Porém, a área veio a ser dividida, pois em 1966 unificaram-se os diversos institutos existentes em um único, que formou então o Instituto Nacional de Previdência Social, que a partir daí vendeu e ocupou o terreno. Em abril de 1969, o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários construiu o Hospital Heliópolis e o posto de assistência médica, que hoje funciona o Ambulatório Médico de Especialidades Heliópolis. A comunidade teve início na década de 1970, quando algumas famílias foram despejadas pela Prefeitura de São Paulo, da região da Vila Prudente, e seu nome foi dado por habitantes que chegaram do município de Heliópolis da Bahia. Assim, o local viria a ser chamado de Heliópolis no início de 1972. Não foram só as pessoas removidas pela prefeitura que foram morar no Heliópolis. Alguns trabalhadores, entre 1970 e 1980, escolheram Heliópolis para morar, pois trabalhavam nas metalúrgicas das cidades vizinhas do ABC paulista. Nessa época, havia uma crise de oferta por imóveis para a população baixa renda, e altos preços dos aluguéis desestimulavam os trabalhadores. Mas qual o significado do nome? O termo Heliópolis deriva do grego antigo e significa Cidade do Sol, pela junção de Hélios, que significa sol, e Polis, que significa cidade. Seu nome foi dado oficialmente pela Prefeitura de São Paulo, chamando assim Cidade Nova Heliópolis. A favela Paraisópolis é a segunda maior de São Paulo, perdendo apenas para a favela Heliópolis. Estima-se que mais de 100 mil pessoas vivem nela. A favela se originalizou de um loteamento destinado à construção de residências de luxo para a classe alta realizado em 1921, resultado da divisão da antiga fazenda do Morumbi, que tinha 2.200 lotes. Porém, a infraestrutura do loteamento não foi completamente implantado, e as pessoas que adquiriram os lotes nunca tomaram posse efetiva nem pagaram os valores devidos. Com os lotes abandonados, se transformou em um lugar propício para a invasão informal. A invasão começou por volta de 1950, principalmente por famílias que a transformaram em pequenas chácaras, além de atuarem como grileiro, que são pessoas que investem na ocupação ilegal da terra sem ter que pagar por sua aquisição e depois lucram com a sua venda a produtores rurais, por valores muitas vezes superiores ao que são investidos, mas ainda assim mais baixos do que os valores das terras regularizadas. Nos anos de 1960, ainda se encontrava na região as chácaras e gados bovinos. Existiam poucas casas e comércios, porém, com a construção de bairros de alto padrão, como Morumbi, e aberturas de vias de acesso, como a Avenida Giovanni Gronchi, a região passou a ser bastante valorizada, despertando assim o interesse econômico. Devido ao descaso público e à dificuldade de regularização dos terrenos, em 1970, já residiam irregularmente mais de 19 mil pessoas na comunidade, e ao mesmo tempo novos bairros e empreendimentos de luxo surgiam e eram construídos ao redor das áreas da ocupação, muitas vezes construído utilizando a mão de obra dos próprios moradores de Paraisópolis. Na década de 1980, houve uma tentativa de remoção da área de ocupação, por meio de uma obra rodoviária elaborada na gestão de Paulo Maluf, devido a uma construção de uma avenida que visava interligar a Avenida Giovanni Gronchi a Marginal Pinheiros. Seria feita a remoção de uma grande área das habitações de Paraisópolis. Porém, a obra foi suspensa, sendo retomada parcialmente em 2012, tornando-se a Avenida Hebe Camargo.
O bairro foi erguido sobre a Serra da Misericórdia e hoje é um dos bairros que abriga um dos maiores conjuntos de favelas da Zona Leopoldina, na zona norte do Rio de Janeiro. Atualmente, o Complexo do Alemão conta com 12 associações de moradores que representam 13 favelas: Alvorada, Baiana, Casinhas, Esperança, Grota, Itararé, Matinha, Mineiros, Morro do Adeus, Morro do Alemão, Nova Brasília, Pedra do Sapo e Reservatório Ramos. Sua formação geológica é principalmente vertical e é composta por morros e nascentes, quase todas destruídas pela construção do complexo. A Serra da Misericórdia é um maciço rochoso que mede 4,9 quilômetros, situado na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje em dia, restam poucas áreas verdes na região. A ocupação da Serra da Misericórdia ocorreu no início do século XIX, com Francisco José Ferreira Rego. Quando o mesmo faleceu, os herdeiros venderam as terras para Joaquim Leandro Mota. Esse, por sua vez, dividiu a propriedade em grandes lotes e aqui então começa a história do nome do morro. Quando Leonard Kaczmarkiewicz, polonês refugiado da Primeira Guerra Mundial, adquiriu um desses lotes e como seu nome era difícil de falar, começaram a facilitar, o apelidando de O Alemão, e logo a área ficou conhecida como o Morro do Alemão. Ainda em 1920, foi fundado na região uma indústria de curtumes de peles e comércio de couro e similares, e como consequência muitas famílias de trabalhadores se instalaram nas mediações. A abertura da Avenida Brasil em 1946 acabou por transformar a região no principal polo industrial da cidade. A partir da década de 1940, iniciou-se a ocupação das áreas das atuais comunidades de Nova Brasília e Itararé. Já na década de 1950, a ocupação se ampliou quando Leonard dividiu os terrenos em vários lotes para vendê-lo. Já em 1961, foi ocupado o Morro da Baiana, e a partir dos anos de 1970 surgiram a Fazendinha, o Reservatório de Ramos e o Parque do Alvorada. A ocupação das favelas do chamado Morro do Alemão pode ser dividida em dois momentos, um iniciando na década de 1950 e outro em meados da década de 1970. Na década de 1960, se deu de forma desorganizada a partir de necessidades básicas de abrigo e acessos a recursos fundamentais, como água e energia. Arranjos governamentais foram incapazes de controlar o movimento de urbanização irregulares desses lugares, uma vez que os mecanismos de regulação foram transferidos para as mãos de associações de moradores, e por não possuírem regras ou direitos garantidos sobre o uso das terras, tais associações estimulavam a formação de novas associações, que foram responsáveis pela criação de novas favelas-loteamentos, virando assim um mercado imobiliário informal. Essa seria a primeira fase de expansão territorial, que começou em 1950 e foi até 1975. Já a segunda fase de expansão durou de 1979 a 1995 e teve início com um novo contexto político, o da reabertura do regime militar e de novas ocupações no entorno das favelas. A participação de associações e movimentos, agora legalizados diante da abertura do regime, impediu despejos e permitiu que a favela ganhasse destaque na opinião e no debate público. Como consequência, em seu primeiro mandato como governador, tentando angariar votos dos moradores das favelas do Complexo do Alemão, Leonel Brizola, que fundou o Partido Democrático Trabalhista, encapou as reivindicações e, quando eleito, elaborou o programa Cada Família um Lote, o qual pretendia conceder título de propriedade a 400 mil habitantes do Complexo do Alemão. A iniciativa criou um ambiente favorável à segurança e à regularização da posse das favelas. Agora, me conte aqui nos comentários, o que você acha das favelas brasileiras? Já conheceu alguma dessas citadas no vídeo? Assista agora o nosso último vídeo, Significado dos nomes das ruas de São Paulo. Compreenda quem foram os nomes por trás das ruas de São Paulo, o motivo por terem sido honrados de tal forma e quem pode conceder tal honra às pessoas, mas também nomear as ruas de acordo com as influências da época.